E hoje vamos começar uma série nova aqui no canal, onde eu vou falar sobre editais que vão sair para o cargo de ACS e também de ACE. Então, se você vai fazer prova para um desses cargos, deixe aí nos comentários qual é a tua cidade e também qual é a banca examinadora que vai fazer a tua prova. Hoje vamos falar sobre o edital da Prefeitura de Piumhi, em Minas Gerais, e todas as dificuldades que você pode encontrar nessa prova, quais são os estilos de questões da banca, quais são as fases. Então tudo isso eu pretendo falar nesse vídeo. Se você não vai fazer prova para a Prefeitura de Piumhi, também eu te indico ficar, justamente porque basicamente o que eu vou falar aqui serve para qualquer edital de qualquer prefeitura e também qualquer banca, já que as matérias são praticamente as mesmas, as etapas da prova também geralmente costumam ser as mesmas. Eu vou acompanhar aqui no meu computador e também vou dar aí a minha sugestão de como se preparar para essa prova e para qualquer prova que tenha esse estilo de questões e esse estilo de cobrança. Então vamos falar sobre as vagas, né? As vagas são 67 vagas para ACS e 26 para ACE. Então nós temos aí ao todo cerca de 93 vagas, não é isso? Para ambos os cargos, aí contabilizando todas as vagas disponíveis. É um bom número de vagas, isso significa que você pode esperar uma prova talvez com uma concorrência menor em relação ao número de inscritos para cada vaga, né? Inscritos vaga, essa relação aí, já que tem muitas vagas. Eu não estou dizendo que a prova vai ser fácil, tá bom? Mas geralmente em editais que tem mais de 40, 50 vagas ali, você encontra uma relação entre candidato vaga menor, tá bom? Então são 3 etapas que terão esse concurso. A primeira etapa é uma etapa objetiva de provas. Eu vou falar sobre cada uma das etapas no decorrer desse vídeo. Então a primeira etapa ela consiste em fazer uma prova de múltipla escolha, né? Daqui a pouco a gente vai ver os detalhes dessa prova. A segunda etapa ela consiste numa prova de títulos e a terceira etapa num teste físico apenas para o cargo de AC, de agente de endemias. Então quem vai fazer, por exemplo, para a ACS só vai fazer a primeira e a segunda etapa. Existe aí uma data para solicitação de isenção. Então quem quer economizar um dinheiro aí tem aí esse período do dia 22 de janeiro até o dia 26, então a gente tem aí mais ou menos 4 dias para que você possa solicitar a isenção para realizar a prova. E as inscrições começam também no dia 22 de janeiro e tem aí um mês disponíveis para que você realize a sua inscrição. Então vai do dia 22 de janeiro ao dia 22 de fevereiro, tá bom? Então não deixa para a última hora. Geralmente alguns candidatos vão deixando para a última hora, acabam perdendo muitas vezes a vaga, até mesmo em relação àqueles que não vão pedir isenção. Providencie de pedir logo, se não forem pedir isenção, de pagar o seu boleto para não perder aí a sua vaga, tá certo? Em relação à prova objetiva, ela é uma prova de caráter eliminatório e classificatório. O que significa isso, professor? Significa que se você não atingir a pontuação, por exemplo, de corte, você é eliminado, ou se não conseguir atingir ali todos os critérios, algumas provas, e aqui serve para qualquer outra prova para ACS e para ACE. Algumas provas elas solicitam que você tenha um número X de acertos em língua portuguesa ou em conhecimentos específicos. Então fique atento quando você for fazer a sua prova de acertar o mínimo de questões que é exigido no seu edital. A etapa classificatória ela justamente se refere a aqueles que tiraram as maiores pontuações vão ficar com uma colocação melhor do que aqueles que tiraram, obviamente, uma pontuação menor. É bom explicar isso porque algumas pessoas às vezes estão começando agora e não entendem muito bem o que isso significa, tá bom? Um exemplo é que a prova de títulos, que é a etapa seguinte, ela tem apenas um caráter classificatório. Então, se você não tiver nenhum título, você não é eliminado por conta disso, mas a sua pontuação ela vai aumentar e você pode atingir ali patamares, colocações melhores do que aqueles que não apresentarem. Então, é muito importante ficar atento a isso, tá bom? Então, as provas objetivas, elas serão aplicadas no dia 24 de março e o local e o horário dessas provas serão divulgados no dia 19 do 13. Então, os candidatos têm aí até o dia 19
para entender aonde que eles vão ser alocados, aonde que será o local de prova deles, justamente por conta dessa logística que com certeza a banca ela deve estar organizando aí para que todo mundo consiga fazer a prova sem nenhum problema, tá bom? Então as disciplinas cobradas nesse edital são apenas 3: língua portuguesa, como todas as provas praticamente, informática e conhecimentos específicos. Essas disciplinas elas vão ter peso, cada uma delas, então fique atento, porque a disciplina de conhecimentos específicos ela tem 10 questões como as demais disciplinas, só que tem aí o porém do peso 2. Então, se você acertar uma questão de língua portuguesa e acertar também uma questão de conhecimentos específicos, enquanto a pontuação é 1 para a língua portuguesa, para conhecimentos específicos é 2 a cada questão acertada. E também, da mesma forma, se você errar essa questão aí, você perde 2 pontos. Então, vamos dizer que a disciplina conhecimentos específicos ali somam-se 20 pontos, enquanto praticamente a metade da pontuação elas vão compor aí as disciplinas de informática e de língua portuguesa. Por isso que eu digo, prestem bastante atenção, tenham uma boa preparação na disciplina conhecimentos específicos, tá certo? O tempo de prova são 4 horas de prova para esse concurso, então tem bastante tempo. Eu fiz um cálculo aqui médio, então cada candidato vai ter ali 8 minutos por questão. Então 8 minutos por questão é bastante tempo, dá para você pensar com calma, resolver ali, até porque a prova objetiva ela vai ter ali 4 alternativas, ou seja, A, B, C e D, tá bom? Então não são muitas alternativas, mas mesmo assim você tem que prestar bastante atenção para não cair em pegadinha. A segunda etapa da prova é uma prova de títulos, é uma etapa classificatória, como eu já falei para vocês, ou seja, ela não vai te eliminar se você não tiver nenhum dos títulos ali, e lá no edital você vai encontrar lista de títulos que você pode utilizar ali para pontuar nessa etapa. Tem muitas formas de pontuar, eu não vou elencar elas aqui para vocês, mas basicamente vocês precisam ter títulos na área da saúde, tá bom? O valor da pontuação é o máximo 10 pontos, então se você somando todos os seus pontos conseguir 15 pontos, você não vai ficar com 15 pontos, você vai ficar com no máximo 10 pontos, tá bom? Então olha só, uma dúvida aqui, na verdade uma curiosidade, é que quando você for apresentar os seus títulos, seja para o cargo de ACS ou para o cargo de ACE, você vai encontrar aí um anexo lá no edital, seria o anexo 9, né? Lá está dizendo os títulos deverão ser postados juntamente com o anexo 9, mas o anexo lá você encontra um pequeno erro aqui, acredito que um erro de escrita, né? O anexo 11, eles trocaram aí os números romanos, né? Era para ser IX, que significa 9, né? E colocaram XI, e aí ficou 11, mas é o mesmo anexo. Esse anexo você vai enviar juntamente para poder ali escrever quais são os títulos que você tem, quais são os títulos que você pontua. Eu vou colocar aqui no lado para que vocês possam observar melhor. Então você vai colocar descrição do título, né? E a pontuação respectiva desse título conforme a indicação lá do edital. Se aquele, eu tenho curso técnico de não sei o que, então você coloca a pontuação que é indicado lá no edital, tá certo? E você vai enviar juntamente ali na hora de enviar os títulos, tá? Você tem uma data que é do dia 9/4 até o dia 17/4. Você pode enviar isso via SEDEX, tá bom? Ou seja, para que chegue o mais rápido possível. Salvo engano, vocês podem conferir isso no edital, parece que pode também ser enviado por e-mail, tá? Parece, mas via de regra que via SEDEX. A terceira e última etapa é um teste físico, esses para o cargo de ACE, ou seja, para o cargo de agente de endemias. Então fique bem atento, porque a data é dia 28, né, do 4, e basicamente o que você tem que fazer é correr 1.600 metros em 12 minutos, para que você alcance mais da metade da pontuação dessa prova. Lá diz que você tem que correr no mínimo 1.500 metros, mas se você correr apenas 1.500 metros, você não consegue metade da pontuação nessa etapa. Então fique bem atento, você tem que correr 1.600 metros, tá bom? Em 12
minutos. E aí você tem que se preparar para esse teste físico. Muito cuidado com esses testes físicos, tá? Você tem que apresentar um comprovante de que você está bem de saúde, de que você não tem nenhum tipo de problema, para que você ali não venha passar mal e acontecer alguma coisa ruim, tá bom? Então eu alerto a quem está me escutando de se preparar e verificar realmente se tem condições de realizar este teste, tá? Ir com calma. A prioridade aqui é a sua saúde, tá bom? Provas terão várias, então fiquem bem atentos. O resultado não tem pontuação aqui que somam a nota final. Você vai ter sim uma pontuação que vai dizer se você está apto ou inapto, mas essa pontuação ela não vai ser somada à sua nota final, tá bom? Então o que soma a nota final? É apenas a prova objetiva e a prova de títulos. Se você, por exemplo, for fazer o cargo de ACE e tiver que fazer o teste físico, o resultado será apto ou inapto. O que eu faria se estivesse estudando para esse cargo? Bom, em primeiro lugar, você tem que tomar consciência de que a prova de conhecimentos específicos, a disciplina de conhecimentos específicos, ela tem uma pontuação maior. Então, imagina só você errar, por exemplo, uma questão dessa, você está perdendo 2 pontos. Então, é importante você gabaritar ou tentar gabaritar ali a disciplina de conhecimentos específicos. Depois é bom realizar muitas questões de informática, principalmente questões comentadas para você entender direitinho quais são as alternativas corretas e por que elas estão corretas e por que as erradas são erradas. E também resolver muitas questões de língua portuguesa, principalmente de interpretação de texto, reescrita de frases, uso de porquê, uso de mais, mal com L, mal com U. Todo esse arroz com feijão que as bancas elas costumam cobrar. Bom, são 3 disciplinas, são 30 questões apenas, então não são muitas questões e você tem que aproveitar justamente para pontuar em conhecimentos específicos, tá bom? Eu daria ali mais tempo para essa disciplina, depois daria um tempo maior em informática. Por quê? Porque a maioria dos candidatos eles não gostam de informática ou não tem habilidade com informática. Se você consegue garantir esses pontos, você sai na frente desses candidatos que por preguiça ou por deixar de estudar na última hora vão perder esses pontos. Então não deixe para estudar na última hora. Quem deixa para estudar na semana de prova ou 2 semanas antes não vai conseguir dar conta de todo o conteúdo, mesmo sendo uma prova de nível médio, mesmo sendo uma prova com poucas questões, a concorrência é muito grande. As pessoas querem o cargo justamente por conta das melhorias salariais nos últimos tempos e também justamente pelo próprio cargo que em si te permite fazer muitas coisas, né? Até porque você consegue ali organizar o seu tempo, se você é estudante, se você de repente quer continuar aí nessa pegada de estudar para outros cargos, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, quer continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve aí para receber mais vídeos de outras bancas, inclusive coloca aí nos comentários qual é a banca do seu concurso. Eu vou deixar o link do meu material para ACS e também para ACE aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Espero que vocês fiquem bem, bons estudos e até a próxima.